seja muito bem-vindo a mais uma aula. E a aula de hoje nós vamos falar sobre carência. Aqui eu vou falar para vocês tudo que envolve a carência, que é um assunto muito importante do direito previdenciário. Você vai sair daqui expert e sabendo tudo sobre carência, para na hora que chegar lá a análise do seu cliente, você saber exatamente o que você tem que olhar e ainda vai ser considerado o que vai ser considerado como carência e quais os benefícios que exigem a carência. Então, vamos começar? O que é a carência? O Instituto da Carência, ele é um número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, lá no artigo 24 da Lei 8.213 de 91. O que isso quer dizer? A carência, ela tem um objetivo. O objetivo da carência é proteger o sistema contributivo daquelas pessoas que só tentam lá pedir o benefício depois que acontece o risco social. É que a previdência, na verdade, é sobre você ser previdente. A pessoa contribui pensando no futuro, pensando quando precisar de uma aposentadoria, um auxílio por incapacidade temporária, um auxílio maternidade ou um auxílio acidente. Então, a carência ela serve para proteger o sistema das pessoas que só procuram esse sistema, né? Depois que já aconteceu o risco. E como que ela faz isso? Ela impõe um período mínimo durante o qual o segurado não poderá usufruir de determinados benefícios. Como assim? Olha aqui um exemplo. As aposentadorias programáveis, elas têm um requisito de 180 contribuições mínimas. Essa é a carência. Então, se a pessoa não tiver pelo menos 180 contribuições, ela não vai poder se aposentar por uma regra das aposentadorias programáveis. Já o auxílio por incapacidade temporária, em regra, são 12 contribuições. Tem exceções, que a gente vai falar na aula respectiva, mas aqui eu estou exemplificando os benefícios que tem carência, tá? Então, para você poder pedir o auxílio por incapacidade temporária, você vai precisar ter feito pelo menos 12 contribuições em regra, certo? O salário maternidade para contribuintes individuais e para seguradas facultativas são 10 contribuições. Tem que ter tido pelo menos 10 contribuições. Diferentemente da segurada empregada, que não precisa cumprir a carência. Então, a carência ela serve justamente para proteger o sistema. Em cada aula de cada benefício, a gente vai falar sobre a carência do benefício respectivo. Aqui a gente está tendo uma visão geral para você entender como que funciona a carência. E mais ou menos assim como um plano de saúde. Como assim? Imagina, você contrata um plano de saúde, cada procedimento ele exige uma carência mínima. Então, tem alguns procedimentos que são mais simples, vamos supor que você precisa fazer uma coisa mais rápida, tem uma carência, por exemplo, de um mês. Agora, se você tem que fazer uma cirurgia maior, o plano ele pode exigir até uma carência maior, então mais ou menos uns 6 meses, por exemplo, tá? Então, aqui você vai ver cada procedimento ele exige uma carência. E a carência o que que é? É o tempo mínimo que a pessoa pagou aquele plano. Então, é mais ou menos como funciona o Instituto da Carência. E agora, são somente 5 benefícios que exigem a carência. E quais são esses benefícios? Eu fiz aqui uma tabela para vocês entenderem. Vamos lá. O primeiro benefício, então, são as aposentadorias programáveis, que elas exigem 180 contribuições mensais. Essa sempre vai ser a carência exigida nas aposentadorias programáveis, 180 contribuições no mínimo para a carência. Já o auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, em regra, é 12 contribuições mensais. Tem exceções que aí não exige a carência nessas situações, mas a gente vai ver isso lá nas aulas respectivas dos benefícios, tá? O salário maternidade da segurada contribuinte individual, especial e facultativa. Qual é a carência? 10 contribuições mensais. Mas, em caso de parto antecipado, a carência ela vai ser reduzida em número equivalente ao número de meses que o parto foi antecipado. A carência do salário maternidade é sempre um mês a mais. Então, por exemplo, se a gravidez que tem 9 meses, que é o normal, né?
ela tem a carência de 10 meses, tá? Agora, se o bebê nasce de 7 meses, ele tem a carência de 8 meses. E qual é o objetivo disso? É fazer com que a segurada não comece a pagar só depois de ter ficado grávida. Porque aí a gente volta para aquele objetivo da carência, que é proteger o sistema contra as pessoas que só procuram o sistema depois de já ter acontecido o chamado risco, que são a velhice, maternidade, doença e morte. Então, esses são os riscos que a gente fala. Por último, então, o auxílio reclusão, ele exige 24 contribuições mensais, somente também para as prisões a partir de 18 de janeiro de 2019, porque antes não tinha carência mínima. Então, eu fiz um resumo aqui para você dos benefícios que exigem a carência e os benefícios que não exigem a carência. Então, exigem a carência todas as aposentadorias programáveis, o auxílio por incapacidade temporária em regra, a aposentadoria por incapacidade permanente, em regra, o salário maternidade da segurada contribuinte individual, especial e facultativa, e o auxílio reclusão. Então, são 5 benefícios que exigem a carência. E quais são os benefícios que não exigem carência? A pensão por morte, o salário família, o auxílio acidente, o auxílio por incapacidade temporária em alguns casos específicos, a aposentadoria por incapacidade permanente também em alguns casos específicos, o salário maternidade da segurada, empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. E quais são os requisitos da carência? Primeiro, que a gente já viu que é o número mínimo de contribuições mensais exigido. Então, tem que ter esse número mínimo, tá? E para ser considerado como carência, tem outro requisito muito importante, que é o quê? É a tempestividade da contribuição. Como assim? Para ser considerado para fins de carência, o que isso quer dizer? A contribuição ela deve ter sido recolhida em dia. Olha, atenção aqui. Para ser considerado como carência, a contribuição deve ter sido recolhida em dia. A gente tem uma exceção, mas é só uma situação que a contribuição em atraso pode ser considerada como carência, que daqui a pouco eu vou falar para você. Mas nesse momento você tem que pensar que se a contribuição em atraso, em regra, não vai contar para carência. Tirando essa única exceção, a contribuição para fins de carência deve ser recolhida em dia. Tempo de contribuição e carência tem conceitos diferentes. Olha só, uma pessoa ela pode cumprir o requisito do tempo de contribuição, mas não ter a carência mínima necessária. Como assim? Vou te dar um exemplo. Rafael, encanador, e sempre trabalhou por conta própria. Porém, nunca contribuiu para o INSS. Então, ele é o quê? Um contribuinte individual. Mas ele não contribuiu para o INSS, deveria ter contribuído. Ele completou, então, ali os 65 anos e realizou o pagamento de 15 anos em atraso para fins de aposentadoria. Ele poderá se aposentar? O que você acha? Vamos ver. Informações relevantes. Ele nunca contribuiu, tá? E quando ele completou a idade, os 65 anos, ele foi lá e pagou 15 anos em atraso, para tentar entrar, por exemplo, numa regra de transição lá da reforma, que só exige os 15 anos para os homens, tá? Aqui eu fiz um desenho para a gente poder visualizar melhor. Olha só, ele trabalhou esses 15 anos e quando ele foi se aposentar lá, fechou a idade, ele pagou esses 15 anos em atraso. Então, a primeira contribuição dele foi aqui. Vai contar como tempo de contribuição? Vai. Ele vai ter 15 anos de tempo de contribuição, mas não vai contar como carência. Por que não vai contar como carência? Porque apesar dele ter pago ali as 180 contribuições, que dá os 15 anos, ele não tinha nenhuma contribuição tempestiva. Então, ele pagou tudo em atraso. É importante essa informação, tá? Mas a resposta é não, não vai contar como carência. Porque, embora as contribuições foram pagas em atraso, sejam contabilizadas como tempo de contribuição, elas não serão contabilizadas para carência. Por quê?
porque ele nunca tinha contribuído e as contribuições não foram feitas em dia. Agora, olha aqui o exemplo 2. Laerte possui 65 anos, ele é encanador e por 19 anos e um mês ele trabalhou por conta própria. Porém, ele não contribuiu para o INSS. Posteriormente, ele foi contratado por uma empresa como empregado CLT, carteira assinada. E lá ele permaneceu por mais 9 anos, um mês e 8 dias. Um pouco antes de requerer a sua aposentadoria, ele realizou o pagamento em atraso dos anos que ele trabalhou por conta própria. Qual é o tempo de contribuição e carência nesse caso? Então, ele era contribuinte individual, mas ele não contribuía. Depois, ele foi contratado como empregado. Lá, a responsabilidade é de quem? Do empregador fazer o recolhimento. Então, ele vai contar como tempo e como carência. Pouco antes de requerer aposentadoria, ele fez o pagamento desses 19 anos e um mês atrasados. Vamos lá então fazer a análise. Ele indenizou o período de 19 anos e um mês, e a primeira contribuição em dia foi quando ele começou a trabalhar na empresa como encanador empregado. Então, ele trabalhou 19 anos e um mês e não contribuiu. E aí ele começou a trabalhar. A primeira contribuição dele foi aqui, ó, quando ele começou a trabalhar na empresa. 19 anos e um mês, período posterior indenizado. 9 anos e um mês e 8 dias como empregado pago tempestivamente. Esse período pago tempestivamente, ele conta como tempo de contribuição e conta como carência. Agora, esses 19 anos e um mês, eu vou contar como tempo de contribuição, mas não vou contar como carência. Por quê? Porque não foram pagos tempestivamente. Ele pagou em atraso. Então, a resposta do exercício 2, primeiro período, conta para carência? Período como empregado, conta para carência? Sim. O tempo de contribuição, todo o período, será considerado como tempo de contribuição, inclusive o período indenizado. Então, qual é o tempo de contribuição dele? 28 anos, 2 meses e 8 dias, pois vai ser somado todo o tempo. Agora, a carência, o período indenizado não vai ser contabilizado para fins de carência. Então, a carência vai ser só 9 anos e 2 meses. Mas aí você me pergunta, ué, mas ele não tem só 9 anos, um mês e 8 dias? Como assim? O que acontece com a contagem da carência? Ela é feita da seguinte forma: se a pessoa trabalhou alguns dias no mês, já conta um mês cheio. No caso dele, a gente vai considerar esses 8 dias que ele trabalhou como um mês cheio. Por quê? Considera-se os 8 dias ali do mês de outubro de 2018 como um mês cheio, independentemente do valor contribuído por se tratar de um vínculo de empregado anterior à emenda 103 de 2019. A gente já viu na aula do tempo de contribuição que depois da emenda 103 de 2019, mesmo se a pessoa for empregado, para contar como tempo de contribuição, o salário de contribuição deve ser acima do mínimo, independentemente da quantidade de dias trabalhados no mês, certo? A questão da carência, ela é parecida, mas nós já vamos ver isso aqui na aula. Então, vamos lá. Outro exemplo que comprova a diferença entre os institutos é que na regra antiga da aposentadoria por idade era exigida a idade mínima, né? E a carência de 180 meses, certo? Então não era exigido antes na regra anterior da emenda 103 pela regra antiga, não tinha o requisito de tempo de contribuição. A pessoa tinha que ter a idade mínima e os 180 meses de carência. Mas como 180 meses de carência é o mesmo que 15 anos, né? As pessoas achavam que era tempo de contribuição que era exigido. Mas eu vou te provar aqui que uma pessoa, ela pode cumprir sim os 180 meses de carência e não ter os 15 anos de tempo de contribuição. Por quê? Porque a carência é contabilizada
um mês cheio. Então, se a pessoa trabalhou lá 5 dias, vai considerar um mês de carência antes da emenda 103, né? Mas depois da emenda 103, somente vai contabilizar para carência se o salário for igual ou superior ao mínimo. Vamos aqui que eu vou te provar para você ver o que acontece nessa situação. Olha só esse caso desse cliente aqui. Ele trabalhou na loja, início do vínculo, tá? Fim do vínculo. Então ele trabalhou 14 anos, 10 meses e 18 dias. Só que olha só, ele tem os 180 meses de carência, né? Por quê? Porque como ele trabalhou ali 14 dias, né? No mês de maio de 2003, esse mês aqui vai contar cheio para carência, né? Vai contar um mês inteiro. E aqui ele trabalhou um dia no mês de abril de 2018 e já vai ser contabilizado também como carência o mês cheio, o mês inteiro. Então, ele vai ter os 180 meses de carência. Porém, ele tem 14 anos, 10 meses e 18 dias de tempo de contribuição. Então, a gente percebe que nem tudo que é averbado como tempo de contribuição é contado como carência pelo INSS. Por exemplo, a contribuição recolhida em atraso sem qualidade de segurado e as demais hipóteses lá do artigo 194 da IN 128 de 2022 diz que não será computado como período de carência o tempo de serviço militar obrigatório ou voluntário observado no parágrafo primeiro. O que fala o parágrafo primeiro? Diz assim: o tempo de serviço militar obrigatório, exercido posteriormente a 13 de novembro de 2019, data da publicação da emenda, devidamente certificado pelo respectivo ente federativo, na forma da contagem recíproca por meio de certidão de tempo de contribuição, ou seja, se for comprovado, vai ser considerado para fins de carência. Então, o tempo militar, de serviço militar, após 13 de 11 de 2019, vai ser considerado como carência. Isso é uma coisa interessante que você tem que saber, tá? Desde que seja comprovada por uma CTC, tá? Uma certidão de tempo de contribuição. Vamos lá, então, o que mais não é considerado como tempo de carência? Atividade rural anterior à competência de novembro de 1991 não é considerado como carência. Período de retroação da DIC também não é considerado como carência. Contribuição recolhida em atraso, fora do período de manutenção da qualidade de segurado. A gente vai falar sobre isso detalhadamente, tá? O período indenizado de segurado especial posterior a novembro de 1991 não é considerado como carência. Período em que o segurado está ou esteve em gozo de auxílio acidente ou auxílio suplementar também não é considerado como carência. Aviso prévio indenizado e a competência com recolhimento abaixo do mínimo mensal, resguardado o direito de reajuste, né, de complementação, utilização de excedente e agrupamento. Na aula de tempo de contribuição, a gente vê essa questão, né? Então, aqui o que ele fala? Que o disposto desse artigo aqui, ou seja, recolhimento abaixo do mínimo mensal, não se aplica ao segurado empregado, inclusive doméstico ou trabalhador avulso, para as competências anteriores a 13 de 11 de 2019. O que ele está dizendo aqui? Que vai ser considerado para carência mesmo se o recolhimento foi feito abaixo do mínimo mensal, no caso de segurado empregado, doméstico e trabalhador avulso, nas competências anteriores a 13 de 11 de 2019. Por isso que no nosso exemplo foi considerado para carência. Então, mesmo nos meses em que ele trabalhou um mês proporcional, mesmo que ele tenha recebido um salário inferior ao mínimo mensal, vai ser considerado para carência. Por quê? Porque é anterior à emenda 103 de 2019. Se fosse posterior, teria que fazer tudo aquilo que a gente já viu: complementação, utilização de excedente ou agrupamento. Lembrando que a gente tem uma aula exclusivamente desse tema, tá? Sobre como fazer no caso de contribuições abaixo do mínimo, certo? Carência do segurado especial. Uma observação importante é que a carência do segurado especial é cumprida pelo exercício da atividade rural. Então, se ele estiver lá exercendo atividade rural nesse período equivalente ao número de contribuições exigidas, né, vai ser considerada como cumprida a carência. Lembrando que não é necessário
o efetivo recolhimento da contribuição sobre a produção rural ou pesqueira ante a fixação normativa de filiação automática do segurado especial, né? Então, mesmo que ele não tenha tido realmente, né, o recolhimento dessa contribuição, vai ser considerado para carência, sim, desde que comprove o exercício da atividade rural pelo número mínimo exigido de meses. Lembrando que o período como rural sempre vai valer como carência e como tempo. Para quê? Para aposentadoria rural, por idade rural ou da aposentadoria por idade híbrida. Então, não importa a situação, sempre vai valer como carência o tempo para aposentadoria por idade rural ou para aposentadoria por idade híbrida. Mas e se o segurado ele exerceu o tempo rural, mas ele quer se aposentar por tempo de contribuição, ou seja, não é mais uma aposentadoria por idade rural ou aposentadoria por idade híbrida. Agora ele quer se aposentar por tempo de contribuição. Para isso, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pagar, vai ter que fazer o pagamento da indenização lá do tempo rural posterior a novembro de 91. Esse período, então, vai ser considerado como tempo de contribuição, mas não vai ser considerado como carência. E onde que está isso? Está lá no artigo 194, inciso 5 da IN 128 de 2022. Mas como que fica, então, o tempo anterior a novembro de 91? O período de atividade rural anterior não será considerado para carência, por expressa disposição legal. Lembrando que a gente está falando de quê? A aposentadoria por tempo de contribuição. Então, no caso de aposentadoria por idade rural, da aposentadoria por idade híbrida, não tem isso, tá? Aqui é só para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, diz aqui, exceto para os benefícios garantidos ao segurado especial. E quais são esses benefícios garantidos ao segurado especial? Aposentadoria por idade ou por invalidez rural, auxílio doença, auxílio reclusão ou pensão, no valor de um salário mínimo e auxílio acidente. Períodos de RPPS, conta para carência? Conta para carência. As contribuições vertidas para o RPPS serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para efeito de carência, na hipótese do trabalhador que pegar esse tempo do RPPS e levar lá para o RGPS. Aqui eu trouxe para vocês outros períodos que contam para carência. Leiam lá o artigo 193 da IN 128 de 2022. Tem tudo aqui sobre os períodos que contam como carência. Então, o período que recebeu o salário maternidade, o período de contribuinte individual, prestador de pessoa jurídica, prestador de serviço para pessoa jurídica, ainda que sem contribuição, vocês lembram que a gente falou sobre a responsabilidade, né? As contribuições vertidas para a RPPS, o tempo de contribuição para o plano de seguridade do servidor público, período relativo ao prazo de espera de 15 dias do afastamento do trabalho, de responsabilidade do empregador, desde que anterior à data do início da incapacidade. Anistia é prevista em lei. Então, leiam lá o artigo 193 da IN 128 de 2022 para vocês identificarem ali quais os períodos que contam para carência, tá? E como funciona a questão das contribuições inferiores ao piso antes da emenda 103 de 2019? Contribuinte individual que trabalha por conta própria, o MEI e o facultativo. Se eles realizassem o pagamento de uma contribuição inferior ao mínimo, essa competência não era considerada para carência, para tempo e nem para salário de contribuição. Então, antes da emenda 103 de 2019, para esses segurados já era assim. Então, até já existia lá o Instituto da Complementação, ele podia até pagar essa diferença para que esse período fosse considerado. Diferentemente do segurado empregado doméstico, né, trabalhador avulso e contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica a partir de abril de 2003. Para eles, antes da emenda 103 de 2019, não era exigido que a contribuição fosse igual ou superior ao mínimo mensal,
para fins de carência. Então, teve um dia de trabalho no mês, em tese, essa contribuição já valeria para fins de carência naquele mês, mesmo se a contribuição fosse inferior ao mínimo. Então, antes existia essa diferença. Aí veio a emenda 103 de 2019 e incluiu lá o artigo 95, parágrafo 14 da Constituição Federal, que fala: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado ao agrupamento de contribuições. Então, a gente já viu isso lá na aula de tempo de contribuição. Realmente, nesse artigo, só vai contar como tempo de contribuição se a contribuição for igual ou superior ao mínimo mensal, tá? Aí vem a polêmica. Nesse artigo, não fala sobre carência. A Constituição só falou, não conta como tempo de contribuição. Aí vem o decreto 10.410 de 2020, que atualizou o decreto 3.048 de 99, que falou que a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado para carência, para tempo de contribuição e pro cálculo do salário de benefício, a competência cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Ou seja, o decreto, ele incluiu um monte de coisa aí, sendo que a Constituição só falava lá do tempo de contribuição, né? Então, o problema é que essa regra pode ser prejudicial para muitos segurados. Por exemplo, pessoas que trabalham com horário reduzido e recebem menos que um salário mínimo, não vai ser contado para nada. Então, aqui gerou uma grande dúvida por causa dessa inclusão no decreto 10.410, falando que a carência também não vai valer no caso das contribuições inferiores ao mínimo, certo? Olha só, de acordo com essa regra, vai ser contado como carência se a pessoa teve uma contribuição inferior ao mínimo, que o que vai acontecer? Ela vai ter que fazer um ajuste de complementação, utilização de excedente ou de agrupamento. Mas a gente, ó, pensa comigo, é uma injustiça, porque olha só, imagina uma pessoa ganhou lá R$ 700 no mês. Eu tenho até uma cliente que, inclusive, na época ali da pandemia, né, a escola que ela trabalhava reduziu a carga horária, uma professora, e ela passou a receber menos. Então, ela estava ganhando R$ 700, né, por mês. Como que você vai exigir para essa pessoa que ela pague sobre um salário mínimo? Vai ser uma grande parte do salário dessa pessoa. Então, como que vai querer que ela complemente, né? Então, assim, realmente é uma questão muito problemática, né? Importante. As contribuições anteriores à data da publicação da emenda 103 de 2019 serão consideradas em conformidade com a legislação anterior. Então, se uma competência, se é uma competência anterior, você não precisa se preocupar, conforme a gente já viu anteriormente. Olha só, por outro ponto, eu quero falar com vocês que é complicado, tá? Mesmo essa situação polêmica, a gente ainda não sabe exatamente o que vai ficar, como que vai ficar isso, né? O que vai ser, mas a boa notícia é que a gente só vai ter que se preocupar com isso em situações muito específicas, porque na maioria das vezes o cliente já tem a carência necessária, então você não vai precisar correr atrás disso. Você só vai precisar correr atrás disso, se preocupar com essa situação, nas hipóteses em que o cliente realmente não tiver a carência, para o benefício que ele está pleiteando, tá? Então, por exemplo, lá você tem um cliente ali que está com 178 meses de carência e ele precisa desses 2 meses. Aí, tudo bem, você pode correr atrás dessa questão da contribuição dos meses que forem inferiores ao mínimo, e fazer complementação, utilização de excedente, agrupamento. Aí você corre atrás, ok? Outro ponto é o cômputo do período de recebimento de benefício por incapacidade na carência, tá? E aí, como é que fica o período em que a pessoa ali ela recebeu o seu benefício por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade permanente? Vai ser contabilizado ou não vai ser contabilizado para carência?
O que a jurisprudência entende? Entende que sim, deve ser contabilizado como carência. Por quê? Porque a pessoa, ela não conseguia trabalhar, mesmo se ela quisesse. Ela não tinha condições, ela estava impedida de desenvolver a sua atividade laboral. Então, mesmo sem ter o pagamento da contribuição previdenciária, a jurisprudência entende que esse período de recebimento do benefício por incapacidade deve ser considerado como carência. Porém, o INSS ele discorda, tá? Ele fala assim: ué, mas para ser considerado como carência não tem que ter o recolhimento tempestivo? Não tem? Tem que ter. Só que nesse caso não teve, porque a pessoa ela não estava trabalhando. Então, ele discorda. Mas aí, o que que aconteceu? Chegou essa ação pública e decidiu o quê? O período em benefício por incapacidade deve ser considerado para fins de carência se intercalado por períodos de atividade de ou contribuição. A gente falou já como que funciona lá na aula do tempo de contribuição, que tem que ser intercalado, tem que ter uma contribuição, aí tem que ter o período do auxílio, né, por incapacidade, e depois tem que ter outra contribuição. Então, se foi intercalado, esse período conta como tempo de contribuição. Mas aqui a gente está falando especificamente da carência. Então, essa ação civil pública veio e falou: é contado. Sim. E aí, mandou o INSS começar a considerar, ou seja, lá no artigo 193, parágrafo primeiro da IN 128 de 2022, está constando a informação que deve ser considerado, certo? Aí vem a portaria conjunta número 12, de 19 de maio de 2020, que também foi publicada em cumprimento a outra ação judicial e disse que obrigou o INSS a considerar para fins de carência o período em gozo de benefício por incapacidade laborativa por força de ação coletiva com efeitos nacionais. Então, mais uma vez o INSS foi obrigado, por causa de determinação judicial, a considerar esse período. Então, teve mais uma portaria do próprio INSS, né, que determina essa consideração. Então, judicialmente, o que que a jurisprudência entendia? O STF confirmou a possibilidade para a contagem do período, desse período intercalado, para fins de carência. Então, o STF falou lá, temas 11 e 25. É constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, auxílio por incapacidade, né? Desde que intercalado com atividade laborativa. Aqui teremos que prestar atenção. Olha só, atividade laborativa. O que que o STF fez aqui? Ele restringiu, porque ao invés dele falar intercalado com contribuições, ele falou com atividade laborativa. Mas e aí, como é que fica então o segurado facultativo? Que a gente aprendeu que o segurado facultativo é aquele que não exerce a atividade remunerada, então ele não é segurado obrigatório. Ele paga porque ele quer, né? Então aqui o correto seria desde que intercalado por contribuições. Então, ele deu uma restringida aí, tá? Mas a boa notícia é que o STJ diz que é possível sim, desde que intercalados com períodos contributivos. E a TNU tem o mesmo posicionamento lá na súmula 73. Então, a gente vê que judicialmente, né, a jurisprudência entende que deve ser considerado como carência. Ou seja, já era entendimento administrativo do INSS, apesar do INSS discordar. Ele estava tendo que aplicar por causa das várias ações civis públicas que aconteceram e ele começou a ser obrigado a aceitar. E vários julgamentos também nesse sentido. Então, já estava pacificado. Mas aí, o que que aconteceu? Chegou o decreto 10.410 de 2020,
e revogou o artigo 60 do Decreto 3.048 de 99. E foi lá no artigo 19C e falou assim: o recebimento de benefício por incapacidade, intercalado por contribuições, vai ser contado como tempo de contribuição, mas não vai ser contado como carência. E agora? Vamos lá. Essa regra só vai valer a partir do decreto 10.410 de 2020, tá? Então, não vai valer para benefícios por incapacidade de antes dessa data. Não tem efeitos retroativos. Por quê? Porque restringe direitos. Então, o que que você vai fazer nessa situação? A primeira coisa, na via judicial, a gente viu que o entendimento é mais favorável. Então, se você tiver algum indeferimento administrativo nessa situação, se o INSS não quiser considerar para carência, você pode sim buscar a justiça, tá? Vale a pena você tentar na justiça caso você não consiga na via administrativa. E se você estiver lá fazendo um planejamento, identificar essa possibilidade para o cliente, você vai ter que explicar para ele, tá? Se tiver essa situação, você tem que falar para ele, ó, pode ser que o INSS não reconheça para fins de carência. A gente nunca sabe, vai que um dia lá tá tudo certo, o INSS reconheça, tá tudo uma maravilha, mas pode ser que isso não aconteça, tá? Então é nossa obrigação falar para o nosso cliente, não esconder nada do cliente, pensando aí que o cliente vai ficar chateado e tudo mais. Ele tem que saber a verdade, saber das coisas boas e das notícias más também, né? E agora nós vamos falar também do período pago em atraso. E o período pago em atraso? A gente vai contar para a carência? A gente já viu que a carência ela pressupõe o recolhimento tempestivo, certo? Então, como que vai ser as contribuições pagas em atraso? Elas são tempestivas? Não. Então, em tese, a gente saberia que as contribuições pagas em atraso não seriam consideradas, né? Mas aqui a gente precisa observar a questão da responsabilidade, que a gente já viu nas aulas passadas. Lembra que a gente viu que as pessoas que não são responsáveis pelo seu próprio recolhimento e as pessoas que são responsáveis pelo seu próprio recolhimento só faz contribuições em atraso às pessoas que são responsáveis pelo seu próprio recolhimento. Porque se não era você quem tinha que pagar, não é você que tem que pagar em atraso, né? Se era a responsabilidade da empresa, o problema é da empresa. O INSS tem que ir lá e ver com a empresa para ela pagar. Você não vai ser prejudicado por isso. Vai ser considerado o tempo e também a carência, né? Mas para aqueles segurados que eram os responsáveis pela sua própria contribuição, eles não pagaram tempestivamente. O que que acontece? Não vai ser considerado, né? Então, quem são essas pessoas? É o contribuinte individual e o facultativo. Eu vou passar sobre esse ponto aqui. A gente tem uma aula inteira só sobre contribuição em atraso e indenização. E lá a gente entra em todos os detalhes da contribuição em atraso. Mas eu acho muito importante a gente passar por esse ponto aqui para você conseguir ter uma visão global. E aí, mais para frente, pode ficar tranquilo, tá? Que a gente vai ver tudo detalhadamente. Como calcula, como considera e quando não considera, certo? Então, só para ressaltar que agora a gente está aqui falando do contribuinte individual e do facultativo, de quem não pagou a sua contribuição na data correta. Para eles, a carência será contada apenas da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. É o caso que a gente já viu nos exemplos. Lembra que eu estava te mostrando que o tempo de contribuição e a carência são coisas diferentes? Lembra que lá nos exemplos eram encanadores que trabalhavam, só que eles não tinham contribuído, nunca tinham contribuído? Porque o pagamento da contribuição em atraso, no caso deles, não vai valer. Porque no caso deles, a carência só é contada a partir da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. Por isso que no caso deles não valeu. E onde que diz isso? Lá no artigo 27, inciso 2, da Lei 8.213 de 91. Lá diz que, para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso.
e não são consideradas para esse fim contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores. O que está falando aqui? Que não vai ser considerado para carência as contribuições recolhidas em atraso referente às competências anteriores ao primeiro pagamento sem atraso, certo? Lá no artigo 28 do decreto 3048 de 2019 fala a mesma coisa. Olha só, que o período de carência é contado a partir da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso e não serão considerados para carências contribuições recolhidas com atraso referentes às competências anteriores aqui ao recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Então, para uma pessoa poder pagar em atraso, a primeira coisa que você precisa saber é se ela nunca tinha contribuído nada. Não vai considerar esse período para carência. Só vai ser válido para carência a contribuição em atraso que foi, primeira regra, então, posterior à primeira contribuição sem atraso. Calma, eu vou explicar mais detalhadamente, tá? Então, as contribuições em atraso, em regra, elas não contam como carência, para carência, tá? Mas a gente viu aqui que tem uma exceção, né? Aquela exceção. Qual é a exceção? Olha só. Primeiro, a gente viu que pode ser que seja considerado para carência, contribuição em atraso, se ela for posterior à primeira contribuição paga em dia. Ali no parágrafo 4º do artigo 28, olha só o que ele diz. Para os segurados, aqui se refere o inciso 2, que é aquele que a gente acabou de ler, que está falando da carência ali. Na hipótese da perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas para fins de carência as contribuições efetivadas após o novo recolhimento sem atraso. O que está dizendo esse parágrafo 4º? Diz que as contribuições recolhidas em atraso, elas podem ser consideradas para carência desde que, primeiro, sejam posteriores a pelo menos uma contribuição paga em dia. Então, se tiver uma contribuição paga em dia, pode ser que essa contribuição em atraso conte para carência. Então, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil para visualizar, tá? Vamos supor que a pessoa, ela começou a trabalhar lá em 2005. Aí ela trabalhou até 2010, tá? Sem contribuir. Não contribuiu de 2005 a 2010. Aí lá em 2010 ela fez a primeira contribuição dela, certo? E agora o que ela quer? Ela quer pagar em atraso esses 5 anos. Ela quer pagar esses 5 anos, de 2005 a 2010. Vai contar como tempo de contribuição? Sim, vai contar. Mas vai contar como carência? Não vai contar. Por quê? Porque o primeiro requisito para contar como a contribuição em atraso como carência é ter tido pelo menos uma contribuição tempestiva. Então, nesse caso, como a primeira contribuição tempestiva foi em 2010, não vai ser considerado esse período para carência. Agora, vamos supor que ela fez o pagamento de 12 contribuições lá o ano cheio de 2010, todo ano. Aí ela ficou lá, pagou até dezembro de 2010, aí ela ficou até agosto de janeiro, até agosto de 2011 sem contribuir, tá? Aí ela quis pagar esses 8 meses de 2011 em atraso, tá? Ela vai poder pagar em atraso? Vai, porque o primeiro requisito é ter tido contribuição anterior. E ela teve, fez as 12 contribuições, garantiu a sua qualidade de segurado e depois ficou 8 meses sem pagar. Aí depois ela quis pagar. E o que esse parágrafo 4º fala também? Que a pessoa também não pode ter perdido a qualidade de segurado. Então, se tiver uma contribuição paga em dia e a pessoa não tiver perdido a sua qualidade de segurado, esse período pago em atraso vai ser contabilizado para carência. Caso a pessoa tenha perdido a qualidade de segurado, aí somente serão consideradas para carência as contribuições realizadas após o novo recolhimento sem atraso. Mas, como eu disse, a gente vai ter que se preocupar com essas situações quando realmente o cliente não tiver a carência necessária, tá?
A gente está vendo aqui as ferramentas para a gente ver o que a gente pode fazer para que o nosso cliente se aposente antes, certo? Então, eu fiz aqui um resuminho, né? As contribuições pagas em atraso somente contam para a carência. Se o segurado tiver pelo menos uma contribuição anterior paga em dia, e se o período pleiteado ou segurado tiver a qualidade de segurado. Gente, eu sei que é muita informação, tá? Eu quis colocar aqui agora, mas na aula de contribuição e atraso, indenização, a gente vai ver tudo isso aqui em detalhes. Tem exemplo, tem exercícios, então, se você ficou com alguma dúvida, pode ficar tranquilo, porque depois vai ter uma aula específica de contribuição em atraso e indenização, e aí você vai entender tudo, certo? Aqui eu estou mostrando algumas hipóteses em que, a princípio, né, não seria considerado para carência, mas que pode ser considerado para carência se precisar, tá? Para encerrar nossa aula, então, eu fiz um quadro com alguns exemplos para ficar mais fácil para você visualizar. Então, olha só. O exercício da atividade remunerada pelo empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual que presta serviço à empresa, conta como tempo de contribuição? Conta, sim. E conta como carência? Conta também. Veja que aqui eu falei exercício de atividade remunerada. Não é o recolhimento. Mesmo que não tenha recolhimento, se tiver uma atividade remunerada, vale como tempo de contribuição e vale como carência. Por quê? Porque eles não são responsáveis pelo próprio recolhimento. Então, mesmo se a empresa não contribuir, se eles comprovarem que exerceram a atividade remunerada, vai ser considerado o tempo de contribuição e a carência. Próximo, recolhimento em dia do contribuinte individual que trabalha por conta própria, facultativo e MEI. Conta como tempo de contribuição? Conta. Conta como carência? Conta também. Aqui você vê que existe o recolhimento e ele foi feito tempestivamente. Período indenizado de segurado especial posterior a novembro de 91, que é aquilo que a gente falou do segurado especial que quer se aposentar por tempo de contribuição. Conta como tempo de contribuição? Conta. Conta como carência? Não. Tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade. Conta como tempo de contribuição? Conta. Conta como carência? Aqui nós temos a controvérsia, né? A jurisprudência, ela é favorável, mas o decreto 10.410 de 2020, ele diz que não. Próximo, então, contribuição abaixo do salário mínimo do empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual que presta serviço para a empresa. Antes de 13 de novembro de 2019. Conta como tempo de contribuição e conta como carência. Os dois, sim. E após 13 de novembro de 2019, contribuição abaixo do salário mínimo do empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual que presta serviço para a empresa. Aqui vem as novas regras e aí parou de contar como tempo de contribuição. Então, mesmo que a pessoa ela seja empregada, se o período é posterior à emenda 103 de 2019 e a contribuição for feita inferior ao mínimo, não vai contar como tempo de contribuição. Conta como carência? Não, mas aí tem o controverso, né? Porque como a gente viu, a Constituição só falou que não conta como tempo de contribuição, não falou em nenhum lugar que não conta como carência. A carência ela só foi incluída lá pelo decreto 10.410 de 2020. Então aqui tem essa controvérsia, tá? A qualquer tempo, para o contribuinte individual que trabalha por conta própria e facultativo, se a contribuição for inferior ao mínimo. Qualquer tempo, antes da reforma, depois da reforma. Conta como tempo de contribuição? Não. Conta como carência? Não. Então, sendo antes ou sendo depois da emenda 103, certo? Contribuição em atraso após contribuição paga em dia e sem ter perdido a qualidade de segurado. Conta como tempo de contribuição? Conta. Conta como carência? Conta também. Ele não perdeu a qualidade de segurado, pagou em atraso, conta como carência. Agora,
a contribuição em atraso, sem nunca ter contribuído antes. Ou seja, não é posterior a uma contribuição feita em dia. Após a perda da qualidade do segurado. Conta como tempo de contribuição? Sim, mas não vai contar como carência. Ele não fez a primeira contribuição em dia e ou perdeu a qualidade de segurado, certo? Essa é uma lista, então, exemplificativa, né? Por quê? Porque a gente tem todos os itens lá do artigo que eu coloquei lá para vocês da IN 128, que fala o que conta e o que não conta como tempo de contribuição e como carência, tá? Agora, eu quero saber se você gostou dessa aula, se você conseguiu entender. Fica tranquilo. Se ficou alguma dúvida, teremos aulas dos benefícios ainda, aulas sobre contribuição em atraso, de indenização, e lá a gente aprofunda, teremos exercícios. Agora você já sabe nessas várias ferramentas, temos vários itens que você pode olhar para ver se consegue ali considerar ou não um período de carência para o seu cliente. Não esquece de deixar o seu comentário. Um grande beijo e até a próxima aula.